Olá e sejam bem-vindos ao episódio 28 de Pensar de Pernas para o Ar. Mais uma semana, estamos aqui. Então, hoje o tema vai ser um tópico que é um bocadinho sensível, eu acho, mas vamos entrando por estes caminhos. E basicamente eu quero falar sobre estar solteira em 2025. Isto tem muito que se lhe diga. Portanto, eu quero falar um bocadinho deste tema porque eu acho que há muita gente que está nesta fase de estar solteiro ou solteira e às vezes sente-se um bocadinho sozinho. Porque, não sei, acho que é também o síndrome das redes sociais, que nós vemos imensos casais e noutras coisas nós também nos comparamos, mas acho que isto é uma coisa que acabamos por nos comparar e eu vou entrar um bocadinho neste assunto porque eu acho que é uma coisa que sempre aconteceu, as pessoas estarem solteiras e isso tudo, e hoje em dia acho que as coisas mudaram um bocadinho em termos desta perspectiva, porque eu acho que antes era pior. Não era pior, mas acho que era um bocadinho mal visto, e hoje em dia eu não acho que seja tanto, mas eu acho que ainda há muito a desconstruir, e acho que, pronto, eu quero entrar neste tema porque é uma coisa que também vivo, e acho que às vezes eu sinto-me um bocadinho também não sei, não diria perdida, mas acho que às vezes também tenho certos comportamentos comigo própria de sentir-me às vezes mais sozinha ou assim. Só que eu acho que nós estarmos solteiros não temos de nos, não temos de nos sentir assim. Portanto, vamos falar um bocadinho deste tema. Então, eu acho que sempre houveram pessoas solteiras na história. Só que eu acho que as coisas mudaram um bocadinho, porque acho que antes era mais mal visto. Acho que, por exemplo, eu vou falar também da perspectiva de uma mulher, porque um homem solteiro é visto de maneira diferente do que uma mulher solteira, e isto é uma realidade. Porque se um homem estiver solteiro, é um homem que é muito desejado e que ele está só a focar ele está só a focar-se na carreira dele, portanto, tudo bem, não há problema, tipo, ele tem tempo para arranjar uma mulher e mesmo se não arranjar, pronto, tipo, ele está na vida dele. Mas com uma mulher não é visto assim. Uma mulher, vão sempre a perguntar, então, não tens um namorado? Ah, como assim? És tão bonita e não tens um namorado? E, e é sempre visto um bocadinho de, imaginem, se tiveres 30 anos ou mais, vão dizer, tens de te apressar, o teu tempo está a acabar, tens de ter filhos, como assim vais ficar sozinha? Não sei, eu tenho imenso esta percepção e eu acho que é real, porque eu acho mesmo que, ok, há exceções, claro, para mulheres e para homens, há homens que também podem podem sentir esta pressão da sociedade, mas eu acho que é muito mais para mulheres. E as mulheres é uma coisa que eu também tenho visto um bocadinho as pessoas falarem disto, que é antes as mulheres tinham obrigatoriamente de ter um homem, porque era, era preciso para tu poderes fazer certas coisas do género, tinhas de ter uma autorização, mas acho que isto era quando já eras casado. Mas pronto, as mulheres não tinham tantos direitos, portanto precisavam mesmo ter um homem, eram logo, não é comprometidas, mas eram logo comprometidas com o homem, acho que sim. Por exemplo, o teu pai ou assim é que escolhia com quem é que tu ias ficar, e isto ainda acontece na realidade, só que pronto, não é bem a realidade de todas as mulheres, mas acho que já foi muito mais isso, porque na história as mulheres tinham de ter um homem e hoje em dia já não. E então também há muito esta conversa de antes as mulheres precisavam do homem e hoje em dia, como não precisam, não têm um homem e temos de escolher pelo caráter e acabam as mulheres, como já não precisam do homem também em termos monetários e isso tudo, procuram pelo caráter e depois esse caráter deixa muito a desejar, porque é por isso que também há muitas pessoas solteiras e é isso que nós temos estado a falar um bocadinho nas redes sociais. Não acho que seja assim tão linear. Isto é um tema, um tópico que eu acho que as pessoas falam, mas ao mesmo tempo têm um bocadinho medo de entrar. E eu hoje também estou aqui um bocadinho com medo do que é que eu vou dizer, porque não quero que as pessoas, não sei, que vocês estão a ouvir isto, estejam a interpretar mal, ou que estejam um bocado tipo, isso não é bem assim, mas deixem também nos comentários o que é que vocês acham disto tudo que eu vou falar. Mas é isso, eu acho que estar solteiro, não temos de ver isso como uma coisa má.
Só que eu acho que desde pequenos que nós somos ahm, bombardeados com isto, sei lá, nos filmes que nós vemos, nas conversas que têm à nossa volta, as pessoas que nós vemos à nossa volta, tudo isto constrói uma narrativa na nossa cabeça de que nós temos de ter alguém. E, e não sei, eu acho que isto vai se desconstruindo e mesmo nós próprios é um trabalho que temos de fazer, mas eu também falo pessoalmente, isto é uma coisa que eu, por mais que já esteja muito mais ah, resolvida com isto, ainda é uma coisa que às vezes também, claro que isto com qualquer tema da nossa vida é assim, às vezes nós estamos bem com certas coisas, depois já não estamos, mas eu acho que quando está solteiro é isso, tipo, é um processo, porque eu estou a falar de uma pessoa que sou eu, não é? Que eu nunca tive assim uma relação a sério. Eu já tive uma relação quando era mais nova, sei lá, acho que tinha 14 anos, só que eu não conto bem isso porque era mais criança, portanto foi aquele primeiro amor assim vá recíproco, ainda durou quase um ano, mas pronto, eu não tive mais nenhuma relação depois disso, tipo, tive mas não, nem isso não chama relação porque nunca foi uma coisa tipo recíproca que continuasse e que por isso não é que eu nunca tenha estado com alguém, mas nunca tive uma relação que, pronto, eu visse mesmo futuro com essa pessoa, eu acho. Pronto, acho que é um bocadinho assim. Um, e pronto, eu já tive fases que estava bem com isso, mas também outras fases em que me sentia um bocadinho como assim, porque também acho que tem a ver com a sociedade, mas acho que também tem a ver com o meio, às vezes, que nós estamos inseridos. E eu vivo num meio em que as pessoas, pronto, veem muito, tipo, estás numa relação como, eu acho que suceder, de certa forma, porque é um bocado, mas como assim não estás numa relação e tens de estar numa relação e depois vejo pessoas que estão numa e depois vão para outra e isso nunca fez sentido para mim. Porque é isso, eu acho que por mais que a sociedade tivesse implementado isso na minha cabeça de que eu devia estar numa relação, eu nunca levei mesmo isso muito a sério, porque eu sempre fui uma pessoa que quis, que eu quero muito trabalhar em mim própria e ter as minhas coisas e isso tudo, então eu acho que sempre meti isso como um terceiro plano ou assim. Tanto que eu sou uma pessoa que eu. ahm, ai, desculpem. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu quando olho para o meu futuro, eu não vejo aquela coisa do caminho, aquele caminho de, ok, eu agora tipo tenho de ir trabalhar, depois e tenho que conhecer uma pessoa e depois essa pessoa vai ficar comigo para sempre e nós vamos ter filhos, vamos casar e esta é a minha vida. Tipo, eu não tenho essa realidade. E pronto, e é muito bom, por um lado, porque também o liberta um bocadinho. Porque é isso, eu acho que encontrar alguém tem de ser uma coisa que acontece naturalmente e não tipo um objetivo. Porque quando nós temos esse objetivo, nós acabamos por nos sentir mal se não acontecer. Porque não é uma coisa que depende de nós, depende mesmo de muita coisa. Depende também de nós estarmos disponíveis para isso e queremos também, claro, mas também depende do nosso contexto, depende da outra pessoa, porque a outra pessoa, isto é uma coisa a dois, não é uma coisa a um, tipo, isso não é, vocês decidem, ok, quero ter uma relação, e muitas vezes, às vezes é tipo, porquê é que queres uma relação? Tipo, estás mesmo a pensar se queres porque queres mesmo, ou isso vem de um sítio de carência e de sentires que esse é o correto, porque isso é uma coisa que acontece muito. Só que eu acho que essas pessoas que têm esses pensamentos, claro que também podem ter uma relação. Não acho que tu tenhas de ser perfeito para ter uma relação, mas às vezes temos de ver de onde é que vem isso, porque é isto, nós somos bombardeados com isto desde que somos crianças. E, e sei lá, isto acaba por criar uma narrativa na nossa cabeça e às vezes nós não, nem olhamos para a outra alternativa de então e se eu ficar sozinho ou sozinha para sempre? Então e se eu não chegar mesmo a ter filhos? Tipo, eu quero assim tanto isso ou a sociedade é que implementou isto? Porque às vezes não vem mesmo de nós e às vezes nós estamos a querer uma coisa que às vezes nem faz sentido assim para nós. Portanto, acho que vocês deviam fazer estas perguntas a vocês próprios. Não sei, eu já fiz a mim própria e também acho que é uma coisa importante às vezes nós refletirmos nestas coisas, porque as coisas não são assim tão lineares e não são, ok, tem que ser assim, é este o caminho. E acho que é muito bom que nós estamos a desconstruir muito isto.
porque é importante, porque eu não olho para uma pessoa mais velha e acho que isto também é um processo de vai acontecendo com a idade. Por exemplo, agora eu estou nos meus 20, é normal eu não estar numa relação, até, porque as pessoas não vão esperar muitas vezes que eu já tenha, sim, já tenha um namorado, já esteja a pensar em casar, em ter filhos, não sei o quê. Tipo, acho que nos 20 sim pode acontecer, porque nós estamos todos em fases diferentes, mas não é bem aquela coisa que se eu não tiver numa relação, não vão achar assim tão estranho, porque é tipo, tipo, estás nos 20, está tudo bem, não sei o quê. Só que eu acho que a pressão também vai aumentando ao longo da nossa idade. E acho que pode ser uma coisa que eu até estou bem resolvida agora, mas posso não vir a estar. Mas não sei, eu acho que estou a fazer um caminho que nunca vai ser assim um problema para mim se eu não estiver numa relação. Porque eu tenho outros objetivos e pronto, isso é uma coisa boa, mas também eu sei que para muita gente o objetivo mesmo é casar, ter filhos e isso tudo, e está tudo bem, mas eu acho que temos é de ter um bocadinho a noção às vezes de que, sei, isto é um bocado difícil, mas é ok que nós queremos muito isso, mas também temos de perceber mesmo se é com aquela pessoa e estar bem que talvez se for com aquela pessoa não. Pronto, se for com aquela pessoa e não der certo, que a vida não acabou. Claro que isto é tudo um processo, mas sim. E então, o tema deste episódio, não é? É estar solteira em 2025. Porque é um bocado o que eu estou a passar e eu acho que é uma cena que é isto. Nós hoje em dia, mulheres, por exemplo, vou dar o meu caso, né? É o que eu estava a dizer. Nós não temos de ter um homem para fazer as nossas coisas. Do género, eu não preciso de um homem. Prontos, eu estou a falar disto porque, por exemplo, eu olho para a minha geração, não é? Tipo, da minha família, e a minha avó não teve tanto a escolha de se ia casar ou não. Ela tinha de casar e pronto. Tipo, era uma realidade. Tipo, as mulheres tinham de casar e pronto. A minha mãe, sinto que já não foi tão assim, mas ainda foi uma coisa que ela idealizava para a vida dela e está tudo bem. Mas eu acho que vim aqui um bocadinho de tipo, calma, calma, tipo, se eu não casar, está tudo bem. E eu acho que eles também conseguem ver um bocadinho isso em mim, que eu sou mais desconstruída nesse ponto. Mas também não estou a dizer que sou melhor do que elas. Está tudo bem, tipo, eu não julgo. E também sei que são gerações e realidades diferentes, mas eu sinto mesmo que eu não tenho esse objetivo, porque eu acho que isso é uma, é uma consequência de estares, sei lá, estás na tua vida e conheces alguém. É que também isto é muito complexo, porque eu, eu para já não sei se acredito que nós só temos uma pessoa para nós e essa pessoa tipo, tem que ficar a nossa vida toda connosco. Porque também, vocês estarem ao lado de uma pessoa, eu acho que requer esforços. E acho que às vezes nós não estamos preparados mentalmente para isso, porque parece que o amor tem que ser uma coisa mesmo muito leve e que nunca vão haver discórdias e que esta pessoa se está para ser da minha vida, se está para estar na minha vida, tipo, ela vai estar. Mas eu não acho que seja tão assim, porque eu acho que é uma coisa que sim, nós podemos encontrar uma pessoa que queremos que ela continue na nossa vida e a construir coisas connosco e não querem deixá-la ir, mas com isso há muitas cedências, há muito. Prontos, são duas pessoas a caminhar em conjunto, mas com outras coisas na sua vida. Portanto, é um desafio. E eu acho que sim, o amor é uma coisa muito bonita e eu adoro ver casais felizes e apoio, tipo aquelas pessoas que também já estão há imenso tempo. Mas não sei, eu acho que tenho um bocadinho mais esta coisa de se eu não tiver essa relação, também está tudo bem. Tipo, eu acho que nós todos somos dignos de amor, mas é isso, eu não acho que seja uma coisa que nós tenhamos de procurar e de fixar de se nós não tivermos isto na nossa vida, nós não somos nada. Porque há vários tipos de amor e é isso que eu tenho visto ao longo da minha vida, que é o amor da família, é o amor dos amigos, é o amor que, sei lá, tu sentes por certas coisas que fazes na tua vida, é o amor por, sei lá, animais, por exemplo, com o teu cão, com o teu gato ou com outros tipos de animais.
E às vezes nem tem essa coisa de posse, porque é isso, às vezes o amor não tem que ter essa conotação de posse, às vezes pode ser só, pronto, é um sentimento. E eu acho que isso é muito bonito e acho que faz sentido não ser só uma coisa. E, e é isto, eu quero muito que as pessoas comecem a estar melhor por estarem solteiras e aproveitar mesmo. E não estou a dizer só aproveitar, tipo, consigo estar com web pessoas e consigo, tipo, não estar presa a uma pessoa, porque eu acho que isso é outra história. Mas eu acho que isso sim pode ser uma parte de estarmos solteiros, mas não tem de ser só isso. E ainda por cima, nos 20 é aquilo que, pronto, já falei um bocadinho no episódio anterior, mas nos 20 há muitas possibilidades e acho que essa energia que às vezes não estás a meter noutra pessoa, podes meter noutras coisas da tua vida, por exemplo, em projetos, em ti, em viajar, e acho que isso é muito bom. E nem todos temos de ter os mesmos objetivos, mas parece que há esta, pronto, também pela a realidade histórica e isso tudo que eu já falei, há esta coisa de se eu não casar ou se eu não tiver ninguém ao meu lado que me ame, não sou nada. E estou a falar de uma pessoa externa, de uma pessoa que não nos diz nada e que quer ficar na nossa vida, como um namorado ou uma namorada. E não é bem assim. E acho que às vezes nós ficamos tão apegados a isto, tipo, como assim? Há alguma coisa errada comigo ou assim? Mas não há, tipo, não há nada de errado contigo por estar solteiro ou solteira, tipo, não está mesmo. E tudo a seu tempo. E não é aquela coisa de, quanto menos esperares, a pessoa vai chegar. Mas é aquela coisa de não estar à espera. E é mesmo um processo. É mesmo um processo, porque eu também já tive fases em que estava mais tipo, ok, quando é que vem? Ok, pode vir. Mas eu já percebi que não é aquela coisa de não esperes porque vai acontecer, porque eu acho que também podes não estar mesmo à espera e aparecer uma pessoa e pronto, vocês tipo querem estar juntos, mas também às vezes tens de estar predisposto. E também acho que há um bocadinho aquela coisa de que acho que, pronto, há pessoas que estão solteiras e não gostam de estar solteiras e estão à procura de uma relação, mas há outras pessoas que estão solteiras e começam a gostar da sua própria companhia, começam a gostar dessa liberdade e das coisas que fazem e depois é mais difícil arranjar alguém. E eu estou um bocadinho nessa parte. E também, isso é uma coisa boa, porque, sei lá, depois nós temos mais agora que só me estou a lembrar em inglês, boundaries. Temos mais limites, mais. Sim, pode ser limites para a pessoa que aparece, porque nós não aceitamos qualquer pessoa. E não estou a dizer que há pessoas que o fazem, mas eu acho que às vezes quando nós estamos muito naquela energia de tipo, não, tem que ter alguém, acabamos por aceitar coisas que nós não queremos bem para nós. E acho que quando nós estamos bem em estar solteiros, que é mesmo um processo, e é uma coisa que às vezes é mais dolorosa, outras vezes é melhor, mas é essa sensação de eu estou tão bem comigo, eu só quero alguém que venha mesmo acrescentar e que eu queira também mesmo estar com ela. E não é só eu fui escolhida, porque não. Então eu acho que isso é uma coisa boa de estar solteira. E, mas sim, estar solteira em 2025 também tem muito que se lhe diga, porque estamos numa era em que as pessoas falam com 300 pessoas ao mesmo tempo, que, sei lá, quando estão solteiras, não sei. É, é complicado. Eu acho que é um bocadinho complicado, porque eu acho que sempre foi complicado termos relações com outras pessoas. Só que eu estou a falar da minha geração, porque eu sei de outras gerações, não é? Um bocadinho, só que eu não estava lá para viver e para mim parece-me tudo muito bonito de ser mais aquele contacto físico e não tipo, pelas redes sociais. Também aquilo de depois começou a ser pelo número e havia um bocado aquele mistério. Depois também aquela fase das cartas, não é? Das pessoas falarem por carta, mas isso também tinha uma conotação má, não é? Porque nunca estavam juntas, então isso também trazia essa parte de, prontos, de estarem longe. Mas sim, eu acho que o amor, seja em que geração for, vai ser sempre bonito. Mas vai ser sempre diferente. E na minha geração, opá, eu sinto que o amor está lá, mas ao mesmo tempo, às vezes, é complicado, porque é isto, estamos numa era em que nós parece que descartamos bués pessoas,
E não estou a dizer, nem sei, eu acho que eu estou a dizer de muitas formas, porque ou estamos a falar com 300 pessoas, não nos queremos apegar, mesmo que não, sei lá, às vezes não nos queremos quase entregar, é tudo muito superficial e eu não me identifico com isso. Eu sou uma pessoa que não me identifico com isso. Eu sou um bocado intensa, sou um bocado. Eu quero conhecer a pessoa. Não sei, não estou a dizer que é com toda a gente, mas não sei, eu não me identifico com esta realidade de tenho que falar com 300 pessoas, não me posso apegar, tipo, tem que ser tudo só sexual, não pode ser. Sei lá, não posso entregar, não posso conhecer mais desta pessoa porque depois vão-me apegar. E não acho que seja toda a gente, mas acho que há muito esta febre de tem que ser assim. Isto é a minha vida solteira não é para eu me conhecer e, sei lá, partilhar coisas com outras pessoas, é mesmo eu vou usar as pessoas. E eu não me identifico com essa parte de estar solteiro em 2025. Mas sim, eu acho que este é um tema que tem muito que podemos pegar e falar, mas eu acho que eu gosto de pensar que hoje em dia, ou pelo menos que da nossa geração para a frente, as pessoas vão estar muito melhor quando estarem solteiras e que já não vai haver muito aquela coisa de olhar por exemplo, uma mulher de 30 anos ou de 40 e pensar, coitada, tipo, está solteira, vai ficar assim a vida toda, não ter filhos, tipo, sabem aquela coisa também que se eu falar muito acho que em filmes e coisas assim, que é tipo, ai, olha lá aquela velhota, quem é que vai cuidar dela? Vão ter filhos, tipo, só tem gatos. É a velha solteira que tem tipo 30 gatos e, ai, ela deve ser mesmo infeliz porque nunca teve família e sei lá. Eu acho que isso é uma maneira errada de olhar, porque nós não somos só, nós viemos a este mundo sozinhos. Tipo, nós não nascemos com alguém ao nosso lado. Então, tipo, porque é que falecer ou, sei lá, levar uma vida em que não tens outra pessoa ao teu lado é uma coisa triste? Não sei, eu acho que pode ser, mas também pode ser muito porque a sociedade mete esta coisa em nós e nós depois, quando somos mais velhos, ficamos tristes por isso. Mas também quantas pessoas é que não perdem o, a pessoa com quem estavam e muitas vezes sentem-se bem porque levaram a vida com aquela pessoa e é uma coisa bonita e não sentem solidão porque sentem que têm essas memórias, mas há muita gente que acaba também por depois, quando são mais velhos, estarem sozinhos e às vezes o amor que tiveram ao seu lado nem foi o melhor, mas foi aquele que ficou e não sei, eu não quero nunca pensar que eu vou ceder a essa coisa e ok, pelo menos estou com esta pessoa e não estou sozinha. Porque eu acho que isso é uma coisa muito triste de pensar. E não sei o que é que pode ter acontecido para eu pensar assim. Mas sim, é algo que eu espero mesmo que nós já não olhemos para as pessoas que ficam sozinhas e que tenhamos pena delas. E também que não olhemos para pessoas mais velhas e tanto homem como mulher e tem esta distinção de ai, coitado, este senhor, pronto, ele escolheu não ter filhos, não casar, olha, está bué bem, não sei o quê, mas se for uma mulher já há todo um problema. Então eu espero que nós já não sejamos assim. E depois também é aquela coisa, tipo, eu adoro Sex and the City, tipo, eu adoro essa série, porque, e imagina, eu acho que nem toda a gente vai gostar, mas acho que é uma série importante para se ver e nem digo só para mulheres, mas eu acho que traz muitos temas e que desconstrói muitos temas. E outra coisa é isso, eu olho para elas têm 30 e tal anos, vivem tipo sozinhas, ah, têm encontros com as amigas e pronto, também têm a sua vida sexual, mas eu não olho para elas e penso tipo, ai, que falhadas, tipo, como assim elas não têm um homem? E elas até falam muito desse tema, porque, por exemplo, há uma do grupo que quer muito casar, mas as outras não têm isso. E sei lá, e aborda mesmo muitos temas que são importantes. Mas é isso, tipo, eu olho para elas e não penso isso, tipo, eu até idolatro a vida que elas têm e às vezes até penso, tipo, quem me dera, tipo, quem me dera estar como elas, porque acho que elas, por mais que também às vezes pensem nestes temas, elas tipo,
estavam numa coisa muito desconstruída e às vezes também tinham tinham aqueles pensamentos de ah, será que estou bem em estar sozinha? Tipo, ai, quero tanto casar, aquelas coisas, mas é isso, tipo, iam vivendo a vida de forma até leve. E é isso, eu olho para elas e não vejo-as como umas falhadas, ou mesmo é isso, tipo, uma senhora que escolha estar sozinha, também não a vejo como falhada. Só que eu às vezes acho que sim, pode haver pessoas que estão muito bem com isso, mas eu acho que há outras que elas próprias não se sentem bem por causa disto tudo, tipo, da sociedade, de coisas que lhes foram ditas ao longo da vida, como elas se sentem com elas próprias, portanto, isso é que não está bem. Tipo, não está bem. E, e eu espero que as coisas, pronto, mudem um bocadinho, mas já, acabei por falar aqui um bocadinho da minha situação, acabei por falar também de esta coisa histórica de estar solteiro, também um bocadinho da realidade hoje em dia, mas sim, vamos ficar aqui. Vamos ficar por aqui hoje. Espero que tenham gostado e deixem também nos comentários ou mandem mensagem pelas minhas redes sociais o que é que vocês acham sobre este tema, como é que vocês se sentem. E é isto para esta semana. Beijinhos.